Agradeço meu pastor por essa oportunidade, ter me concedido de poder estar aqui pela confiança. Amém, meus queridos? Abra sua Bíblia, livro de Gênesis. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4, versículo 3. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua? Não entendi. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua? Oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar em dinheiro, viu? Pode ficar tranquilo. Esse texto, obrigado, meu querido. Quando você fala oferta, o povo já fica preocupado. É hoje, né? Mas não é isso não. Deus quer falar outra coisa conosco. Meu querido, não vou entrar aqui na questão da oferta que Caim e Abel ofereceu ao Senhor. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo aqui nesta noite é simplesmente agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Muitos usam esse texto para falar de oferta, exatamente de oferta, aquilo que nós vamos ofertar ao Senhor. Mas o meu objetivo nesta noite aqui, Deus falou comigo através dessa palavra, para falar exatamente sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. O que você veio fazer aqui hoje? Adorar. Exatamente sobre isso que Deus me trouxe aqui nesta noite para falar comigo e com você a respeito da nossa adoração, a respeito do nosso culto, aquilo que nós temos ofertado ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Se fosse para Deus te abençoar conforme aquilo que você entrega a Ele, conforme o seu culto, sua adoração, o seu louvor, será que você receberia o melhor de Deus ou o pior de Deus? Analisa você mesmo, a sua adoração a Deus, o seu culto a Deus. Se fosse para Deus te abençoar da forma que você oferta a Ele o seu culto, a sua adoração, você receberia o melhor ou pior? Amém? Hoje, se perder o respeito, não digo aqui, no geral, hoje se perdeu o respeito na questão de adoração, culto. Antigamente, as pessoas quando entravam na igreja, já entravam com temor, reverência, respeito. E hoje as pessoas já não têm mais respeito pelas coisas de Deus, pela casa de Deus. Hoje, o século que nós vivemos hoje, as pessoas têm transformado púlpitos em palcos em vez de altar. Os levitas têm se tornado artistas em vez de adorador. O povo que vem aqui, que está sentado aqui, tem se tornado admiradores, observadores, ao invés de adorar.
A igreja de Irmão Rodrigo perdeu o centro da adoração. Está virando show. E exatamente sobre isso que Deus me trouxe aqui nesta noite, para compartilhar essa palavra, para nós refletir sobre o que eu estou fazendo na igreja, o que eu venho fazer na igreja. Eu sempre falo para minha esposa, quando ela entrar nessa igreja, na porta da igreja, no templo, ela esquecer de quem está do lado. Se quer conversar, conversa antes ou depois do culto. Porque o nosso objetivo não é rever o irmão, não é conversar com o irmão. Posso conversar sim, antes ou depois do culto. Segura aí, é o culto de ensino. O nosso objetivo, a partir do momento que nós entramos por essa porta, nós entramos com um objetivo. Qual é? Adorar. Simplesmente adorar. Aí nós cantamos, igual o pastor falou, estamos disponíveis, Senhor. Será que estamos disponíveis para adorar o Senhor? Quero falar de três, se der tempo, três personagens na Bíblia, que eu sou admirador. E essas três pessoas, elas adoraram a Deus, prestaram o seu culto, o seu louvor a Deus, independente da posição, do tempo e da circunstância. Eu sou um grande admirador de Davi. Davi é um dos poucos que a Bíblia detalha a vida de Davi. Um dos poucos. Samuel, Moisés. Davi, a Bíblia detalha a vida de Davi. Desde lá do campo, ainda da adolescência, até a sua velhice. Eu admiro em Davi, que Davi era sincero. Davi era sincero. Quando Davi escreve o Salmo 23, Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Observa que ele diz: o Senhor é meu pastor. Antes de pastor, ele é o quê? Senhor. Exige respeito, reverência. As pessoas só querem nada me faltará, mas não quer o Senhor. Se Ele é o Senhor, sou servo. Ele é digno do meu respeito, da minha reverência. Davi era muito sincero. Quando Davi pecou, lá no Salmo 51, ele vai dizer: pequei contra ti, somente contra ti. E o pastor Adilson falou no domingo sobre isso. Ele reconhece o seu estado de miséria. Tanto que Davi era sincero. Quando Davi se coloca na presença de Deus, Júnior, ele reconhece o seu estado de miséria. Pequei contra o Senhor, somente contra ti pequei. Aí ele diz: em iniquidade eu nasci, e em pecado a minha mãe me concebeu. Ou seja, já nasci no pecado. Aqueles que dizem que não tem pecado, está aí. Eu admiro Davi, porque Davi era sincero. E não importava a sua posição de rei. Quando Davi chegava na presença do Senhor, ele se lançava o seu estado de miséria. Louvado seja o nome do Senhor. Escute. Quando Davi assume o trono de Israel, a arca não estava em Jerusalém. E a preocupação de Davi era trazer a arca para Jerusalém, para Israel. Davi fica preocupado: como vou trazer a arca? E ele vai uma vez, não consegue, vai a segunda.
Bíblia vai dizer. Vamos ler? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Davi, segundo Samuel capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim, quando Davi foi buscar a arca, versículo 14, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia vai dizer: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor. Diante de quem? Do Senhor. O desprezou no seu coração. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como um pejor se descobre um vadio qualquer. Davi, ele estava trazendo a arca. Davi, ele não usa a roupa de rei. Davi está usando roupa do sacerdote quando ia oferecer sacrifício ao Senhor. E era tipo um avental sem manga. Mical, vendo aquilo, que era sua esposa, a Bíblia diz que ela rejeita e despreza Davi. E quando Davi entra para abençoar a sua casa, ela chama a atenção de Davi. Você é rei. Comportamento tinha que ser diferente. Você vestido assim, como um vadio qualquer. Se nós parar para pensar, ela não estava errado. Porque Davi era rei. Davi tinha que se vestir como rei. Era uma cerimônia muito importante. Davi tinha que dar exemplo para os outros. É a quebra de protocolo. Uma cerimônia tão importante. O governador do estado tem que se manter no padrão, alinhado. E de repente, irmão Alfredo, o governador do estado aparece de camiseta. Antes de acabar a cerimônia, já vai estar estampado nos jornais, na revista: governador do estado de Goiás, numa cerimônia tão importante, estava de camiseta. Presta atenção onde eu quero chegar. Quebrando o protocolo. Não era ocasião para Davi estar daquele jeito. Tinha que estar alinhado, posicionado para dar um exemplo. Mas Davi, ele tira sua roupa de rei e veste roupa de sacerdote, que usava para apresentar ou fazer o sacrifício. Quando a arca está entrando em Jerusalém, Davi começa a bailar, dançar. Muitos interpretam errado, pensam que a dança aqui era pegar forró, agarrar na cintura. Não é isso não. Dançar é diferente, né? O povo quer usar o versículo para dançar forró. Vou dançar um forró porque Davi dançou, Miriam dançou, aí eu vou. Não é isso. É o costume. Igual nós estamos aprendendo na escola bíblica. Costume. Igual, por exemplo, os índios.
Você vê os índios, os africanos adorando a Deus, é diferente como nós adoramos. Tem sua maneira, o seu jeito, sua cultura de adorar a Deus. Então naquele tempo se adorava a Deus assim. E Davi estava lá bailando diante da arca, dançando, saltando. E aquilo para Mical foi uma vergonha, porque o rei tinha que se comportar como rei. Bem vestido, comportamento. Só que Davi, ele diz algo interessante no versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical. Presta atenção no que Davi diz. Perante o Senhor que me escolheu. Quem te escolheu? Você foi escolhido. Perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que seu pai e toda a sua casa, mandando que foste chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Aí ele diz no versículo 22, ainda mais desprezível me farei, quer dizer, digno de desprezo. Digno de desprezo, merecedor de desprezo. Me farei e me humilharei. Davi era o quê? Rei. Mas a posição de Davi de rei não impediu dele adorar a Deus. Davi sabia que aquele material ali, aquela caixa toda embanhada de ouro, não era simplesmente uma caixa embanhada de ouro. Ali simbolizava a presença de Deus. Aí ele diz, ao Senhor que me escolheu, a Ele me farei desprezível e me humilharei. O que eu aprendo aqui? Hoje as pessoas têm vergonha de adorar a Deus. Hoje nós temos vergonha de adorar a Deus. Dependendo da pessoa que está do nosso lado, nós não damos nem glória. Nós viemos aqui para quê? Adorar. Mas pastor Hamilton, a pessoa entra aqui, padrão hino nacional. Do jeito que entra, sai. Se nós viemos aqui para adorar, o que nós estamos fazendo aqui? Se nós não adoramos. Se o crente não presta para adorar ou não serve para adorar, se tem vergonha de adorar, não serve para ser crente. Se o crente tem vergonha de adorar a Deus que o chamou, Davi diz, me escolheu. Se ele tem vergonha de adorar a Deus, não serve para ser crente. Eu lembro no dia do nosso encontro, 3 horas com Deus, pastor orando, os irmãos chorando, outros profetizando, e alguns observando o que está acontecendo. Quando o pastor disse assim no domingo, essa semana nós vamos jejuar para Deus batizar com o Espírito Santo. Foi, pastor? Rapaz, eu peguei aquilo. Eu já estava orando. Eu falei, eu vou orar mais. Eu ia louvar um hino. E quando foi no sábado pela manhã que eu estava orando, antes de eu sair para o serviço, Deus falou assim, você quer poder, mas esse hino aí não tem nada a ver com poder. Eu falei, e agora, Jesus? Se eu estou orando para ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso dar lugar. Se a igreja está em oração para Deus derramar poder, eu chego aqui e fico calado, como que eu vou receber de Deus? É por isso que às vezes eu pulo. Na presença de Deus, meu querido,
diante do Senhor não é para os homens. Nós não temos que fazer para os homens, mas para Deus. E na presença dEle, nós temos que nos humilhar. Porque nós somos miseráveis. Reconhecer o nosso estado de miséria. E só Ele é digno de louvor. Se você parar para pensar de onde Deus te tirou, você já chegava aqui chorando. Se você parar para pensar de onde Deus foi lá te buscar, você já chegava aqui, irmão Manel, com as mãos levantadas dizendo: Deus, obrigado. Porque exatamente esta hora eu estava lá naquele bar, eu estava lá no boteco, eu estava lá jogado na rua. Estou aqui de terno, de gravata. Pastor Zenildo, eu nunca pensei que eu ia usar gravata. Nunca. Deus me deu umas duas. Você vai usar. Eu vim para adorar. Aí a Bíblia diz: abre bem a tua boca que te encherei. Tem pessoas que dizem: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu nunca vi ninguém de boca fechada falar em língua. Você já viu? Se eu quero falar em línguas, se eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu tenho que abrir a boca e vai encher Deus. Então, a primeira questão aqui é a posição. Como que Deus não se agradou de Davi e da sua adoração? Mesmo sendo rei, ele não olhou para seu estado ali, para sua posição. Chegou diante de Deus e adorou como Deus merecia todo louvor e toda honra. Aí a Bíblia diz que morreu Davi de velhice, e seus dias fasto, cheio de glória. Como que Deus não se agrada? Essa é a pergunta. Será que Deus está agradando da minha adoração, do meu culto? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, quanto tempo você levaria para prestar um culto ao Senhor? Pensa aí. 2 dias você conseguiria preparar um culto para Deus? Um culto bom? A Bíblia vai dizer que Salomão, quando assumiu o trono, ele divide alguns grupos de pessoas para determinadas funções. Naquele meio, aqueles grupos de pessoas, estava Asaf, que era chefe de louvor. Estava lá no dia que Davi, na cerimônia lá da arca, estava lá tocando. E a Bíblia diz que depois da cerimônia, Davi coloca Asaf como chefe do louvor. Quando Salomão assume o trono, Salomão agora vai construir o templo. E Salomão dá a responsabilidade para cada um. E para Asaf, Salomão deu a responsabilidade, irmão Alfredo, de conduzir o louvor da inauguração do templo. É como se o pastor, vou dar um exemplo, como se o pastor colocasse o Júnior para dirigir, tomar de conta do louvor da virada do ano. Falta, hoje é 28, 33 dias. Acho que tá bom, tá? 33 dias. Dá para preparar. Mas se o pastor colocasse o Júnior para preparar o louvor em janeiro, 1 ano, 2 meses, 300 e poucos dias. Talvez o tempo já meio distante. Só que o tempo está passando rápido. Rapaz, o tempo está passando tão rápido que quando eu vou deitar cansado, eu falo: Jesus, aumenta as horinhas na noite aí, porque eu estou deitando e já estou acordando. Tão rápido está passando, pastor Zenildo. Está passando rápido. Se for para me preparar um louvor para Deus, de janeiro até a virada do ano, parece que o tempo é distante, que para Deus é a eternidade. Mas o tempo passa rápido. E às vezes nós fazemos plano de 1 ano. Um exemplo simples, para você entender melhor. Vou tirar pela minha esposa.
Minha esposa termina a virada do ano, Alisson. Já está pensando em qual roupa vai vir na próxima virada. Mulher assim, né? Já está preocupada qual modelo vai vestir, porque esse já foi usado, aquele também. Rapaz, um dia eu tomei um susto. Ela falou assim para mim: que roupa você vai vestir na virada? E eu falei: poxa, já cheguei em dezembro. E eu ainda estava em junho, maio. Daqui para lá a gente pensa. Tem muita roupa aí, dá para usar. Perceba a preocupação. E que roupa que eu vou vestir? Que roupa, que sapato, que terno eu vou comprar para mim chegar na virada, né, daquele jeito. E o crente tem que andar bonito mesmo. Tem que andar bonito. O crente tem duas coisas que eu falo. O crente é bonito porque parece com Jesus e porque anda alinhado. O crente só anda alinhado, pastor Hamilton. É bonito. Onde você vê, aquele dali é crente. Perceba que a preocupação para a virada, eu já estou me preocupando. Que roupa eu vou vestir? Que sapato? Vou comprar o sapato da época, que saiu agora, o modelo novo. Falei para minha esposa esses dias: não era melhor nós se preocupar com o culto, com a nossa adoração na virada do ano, do que com o que nós vamos vestir? É bom você chegar aqui, poxa, que sapato elegante, que gravata maravilhosa, em Morraí. Olha os capandela, nossa, isso eu vou ter que comprar um do mesmo jeito. Vamos tirar foto. É bom aquela sessão de foto, eu não gosto muito, mas quem gosta é bom colocar lá no Face, no Instagram, não sei aonde for, e as pessoas dizem: poxa, você estava 10. Mas não adianta nada eu entrar, as pessoas dizer que você está bonito, dizer que eu estou bonito, sair vazio do mesmo jeito. Não adianta nada o meu físico, a minha aparência física está elegante e meu espírito está abatido, vazio, sem Deus. Tinha que ser o contrário. É a virada do ano, é o último culto. Eu preciso, pastor Zenildo, ser batizado com o Espírito Santo, porque eu não fui ainda durante o ano. Eu preciso buscar a Deus, eu tenho que me preparar para esse dia. Eu tenho que me preparar. E se Jesus voltar naquele dia, nós estamos preocupados com o que nós vamos vestir, até mesmo o que vai comer. Estamos esquecendo de que nós vem aqui para adorar. Estamos preocupados, irmão Valdo, com tudo, com menos a minha adoração a Ele. É o último culto do ano, irmão Manel. É o último. Eu preciso chegar aqui já preparado para falar em línguas, ser cheio de Deus, profetizar. Eu admiro as pessoas do mundo, que elas se preparam, Lucas. Ela vai fazer um show, os cantores vão fazer um show, se prepara tempos e tempos para fazer um show. A Copa do Mundo, por exemplo, que muitos gostam de assistir, jogo bom. A Copa do Mundo ainda vai acontecer em 2026, já marcaram para 2030. As pessoas do mundo, elas se preparam mais do que nós nos preparamos para Deus. Muitas vezes nós estamos preocupados com tudo, menos com a nossa oferta que vamos oferecer ao Senhor no nosso culto. A Bíblia diz que Salomão levou 2 anos para fazer o templo. Asaf passou 2 anos preparando o louvor para aquela inauguração. Foi isso? Deixa eu ver aqui, se foi 2 anos. Será que foi 2 anos? O que é que os irmãos acham? Foi 2 anos? Quanto tempo você acha que Salomão levou para construir o templo? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu marquei aqui, só para os irmãos verem na Bíblia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Acho que não marquei.
marquei aqui. Perdi o versículo agora. Mas a Bíblia diz que Salomão levou 7. Quanto? 7 anos para edificar ou construir templo. Aí eu te pergunto, quantos anos Asaf levou para preparar o louvor? Quantos anos Asaf levou para preparar o louvor? 7 anos. Não levou um mês. 7 anos Asaf passou preparando o louvor para a inauguração do templo. Rapaz, esses dias a pessoa me chamou para pregar, um dia desse. Me chamou para pregar no domingo. E eu cheguei em casa. Foi um negócio no calendário. De repente eu vi e falei, poxa, vai me pregar domingo. Rapaz, eu peguei o celular para desmarcar na hora. Irmão, aí tem que andar preparado. Tem que andar preparado. Mas se nós temos 30 dias para preparar o culto, por que eu vou chamar faltando 2 dias? É aonde eu quero chegar. A nossa preocupação com relação a Deus, ó. Aí nós queremos chegar aqui e queremos que o pregador ou o louvor se vira. Rapaz, eu só não desmarquei, Júnior, porque Deus já tinha falado comigo antes. Eu falei, Jesus, da próxima vez eu desmarco. Aí, quando a pessoa chama a gente em cima da hora, a gente já sabe que não organizou, não orou. Aí o pregador tem que se virar para orar, para Deus usar a equipe de louvor, preparar o cenário. E você chegar aqui, você está daquele jeito, culto pesado. E o pastor fala toda reunião, prepara o seu culto, prepara o seu culto. Asaf levou 7 anos para preparar o louvor da inauguração do templo. Aí a Bíblia diz que no livro de Crônicas, o que a Bíblia diz aqui, ó? Versículo 5, capítulo 5, a Bíblia diz assim, vou ler só alguns versículos para nós já pular. E quando todos os levitas, versículo 12, e quando todos os levitas que eram dos cantores, isto Asaf, vou pular para o próximo. Versículo 13, e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazeres ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graça. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolo e outros instrumentos músicos, para louvar o Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Versículo 14. De maneira que o sacerdote não podia estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Asaf passou 7 anos preparando o louvor para a inauguração. Escute. Deus sentado no trono. Os anjos dizendo, santo, 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 santo. Eu imagino, santo, santo, santo. Aumenta o som do teclado aí, minha filha. Eu imagino Deus sentado no trono e os anjos dizendo santo, santo. E de repente aumenta o teclado. De repente vem aquele som. Eu imagino Deus colocando a mão no ouvido e ouvindo aquele som. Eu imagino Deus se levantando. Isso é na terra. Os anjos não entendem nada, eu imagino. E um pergunta para o outro, o que está acontecendo? E Deus
Deus começa a andar. O anjo se atreve a perguntar: Senhor, para onde vai? Eu imagino Deus falando: eu preciso descer naquele lugar, porque aquele homem passou 7 anos preparando um louvor para mim. Eu preciso descer lá, porque aquele camarada passou 7 anos preparando um culto para mim. A Bíblia diz: de maneira que o sacerdote não podia estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Como que Deus não se agrada de uma pessoa dessa? Paulo e Silas na prisão apanhou mais do que tudo. Preso, as costas todas rasgadas. E de repente eu imagino Silas falando para Paulo: e agora? Estamos aqui. Aí Paulo: vamos louvar. A Bíblia diz que eles começam a orar e a louvar. Eles tinham motivo para ficar calados. Tinha ou não tinha? Estava na prisão, mas eles louvaram. A minha pergunta é: Deus tem se agradado do seu louvor, da sua adoração, do seu culto? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Será que Deus tem se agradado do nosso culto, do nosso louvor? Será que eu consigo adorar a Deus independente da minha posição? Será que eu gastaria, irmão Manel, 7 anos para preparar, irmão Hamilton, um culto para Deus? Depois eu quero o melhor de Deus, mas para Ele eu dou o pior. Que nesta noite nós possamos aprender a dar o melhor para Deus. Independente do que está acontecendo, se coloque de pé. Nós possamos apresentar a Ele o nosso melhor. Porque, como disse Davi, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Feche os olhos, Pai, no nome de Jesus. Te louvamos, te adoramos nesta noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui, meu Deus, para te adorar, porque para isso o Senhor nos chamou. E por isso, na tua presença, nós nos humilharemos, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Amém? Que Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado em nome de Jesus.